Flamengo perdeu para o Cruzeiro. O Jardim colocou o Felipe Luiz no bolso. Se a gente buscava uma partida da qual o Felipe Luiz fosse colocado no bolso por um treinador, hoje foi essa partida. O jogo do Cruzeiro foi um jogo taticamente impecável. Soube sofrer quando recebeu as partes mais ofensivas do Flamengo, aproveitou as oportunidades, poderia ter feito muito mais gols se não fosse a atuação espetacular do Rossi. O único que não merecia essa derrota era o Rossi, porque todo mundo do Flamengo jogou muito abaixo. Quem está acostumado a ver os jogos do Flamengo sabe que o Flamengo ele gosta de jogar mais compacto, trocando passes, tendo espaço para poder trocar esses passes. Quando vai fazer a marcação, faz a marcação entre tem duas linhas de 4 e fica sobrando Pedro e o Arrascaeta. E no jogo de hoje, o Flamengo ficou uma bagunça dentro de campo. Muito espaçado. Não tinha tática para poder conseguir romper a barreira contra o Cruzeiro. Parecia que o Cruzeiro tinha 25 jogadores no meio de campo e o Flamengo só tinha 3. Quando tinha as chances de contra-ataque, o Flamengo conseguiu aproveitar e fez um gol com o Arrascaeta. E foi só. O Flamengo não trouxe tantos perigos para o Cruzeiro quanto o Cruzeiro trouxe para o Flamengo. O Cruzeiro estava com muito mais vontade que o Flamengo. E aí você sabe, o Flamengo tem um problema crônico nos últimos anos de, em alguns jogos, chegar desacordado para o jogo. Ele não está no ritmo que o jogo precisa que ele esteja. E ele vai acordar quando já é tarde, quando já tomou um gol, quando o outro time está mais animado, quando o emocional do outro clube já está acima e muito melhor do que a do Flamengo. E o que acontece foi o que aconteceu hoje. O Cruzeiro estava com muita vontade, estava querendo demais dentro de campo. E o que aconteceu justamente foi que o Cruzeiro levou essa vantagem até na parte emocional. Parte tática. Aquela ideia que eu sempre falo para vocês. Se você não consegue entrar na grande área, chuta de fora da área. E o Cruzeiro, em diversas vezes, chutou de fora da área. E um dos gols, o do Caio Jorge, acabou sendo o gol que fez 1-0 e mudou ali a cara do jogo, fez o Flamengo acordar, ter que criar pressa para poder conseguir empatar o jogo. O Flamengo errou muitos passes, Pulgar, De La Cruz conseguiu correr bastante, tentou muito, deu dinamismo ao Flamengo, mas os demais não conseguiram acompanhar. Gerson muito mal, Wesley muito mal, Cebolinha muito mal, e aí vem o segundo tempo. O segundo tempo, o jogo foi mais morno. Foi muito mais morno do que o primeiro tempo, que foi um jogo lá e cá. Eu até em algum momento quase dormi vendo o jogo no segundo tempo, e depois eu começou a esquentar novamente. O Flamengo vai lá e troca os jogadores. Entra o Michael. Pessoal, o Michael não tá bem. A gente sabe que ele tem problemas emocionais, isso já foi falado várias e várias vezes na mídia nos últimos anos, e é visível que ele não é mais aquele jogador que estávamos acostumados a ver nos últimos anos. Aquele jogador que encantou o Brasil jogando no Goiás, que veio para o Flamengo e jogou muita bola, que foi para o Al Hilal e jogou muita bola na Arábia Saudita, hoje, no Brasil, a cabeça dele não está no Flamengo. A cabeça dele não está no futebol. Você percebe que em lances que o jogador, que você sabe que ele pode fazer algo ali, ele não faz, é porque alguma coisa está faltando. Contra o Botafogo da Paraíba, ele jogou muito mal, e acabou pesando na questão do resultado, porque ele era um dos caras ali que podemos dizer que é um dos titulares, é o 12º, 13º jogador, mas que sempre entra. Perdeu um gol impossível de perder contra o Botafogo da Paraíba, e hoje, quando você tinha espaço para ele correr, tinha campo para ele poder correr, driblar, ir para cima, ele tocou a bola para trás. Ele não é mais aquele jogador que a gente está acostumado a ver. O Flamengo, ele precisa de jogadores que tenham a confiança de chamar para si o problema, o jogo e tentar resolver.
E ele é um desses jogadores que, em alguma jogada, em algum lance diferente, ele pode resolver a partida. E mais uma vez, ele jogou muito, muito, muito mal. Não podemos fazer vista grossa mais para o Michael. Tá jogando muito mal há um bom tempo já. Aí o Felipe Luiz vai falar que ele tá errando um pouquinho, mas ele se dedica muito defensivamente. Irmãozão, o Michael é para ser um jogador agudo, buscar velocidade, drible e fazer gols. E dar passe para gol. E criar riscos para o time adversário. Ele não tá bem emocionalmente ou bem fisicamente, eu não sei o que ele tem. Mas seja o que for, espero que seja resolvido o mais rápido possível para o bem do jogador e para o bem do Flamengo. Entra Gabigol. E aí entra aquela mistura, aquele mix. Sabe quando você... Isso não aconteceu nunca comigo ainda não. Mas todo homem teve, na vida dele, aquela mulher que ele mais amou. A sensação que me parece é como se eu tivesse visto a mulher que eu mais amei se casando na minha frente. O Gabigol vai lá e faz o gol no rebote do pênalti, não comemorou. Depois da entrevista ele falou que poderia ter continuado no Flamengo, foi uma questão com o Rodolfo Landim de verdade, e que ele ama demais o Flamengo, e por aí vai. E aí me lembra aquela música do Nadson, o Ferinha. Eu sou o erro que dá certo, a raiva que você quer ter por perto, quer sentir ódio, mas só sente amor, o passatempo que nunca passou. Quando ele fez o gol, a música do Nadson Ferinha veio na minha cabeça. Eu sou o erro que dá certo, a raiva que você quer por perto, quer sentir ódio, mas só sente amor, o passatempo que nunca passou. Eu quero sentir ódio, mas eu só sinto amor, cara. Vivemos muitas coisas boas e felizes no Flamengo. E aí o Flamengo acabou sendo derrotado de mais um jogo. Jogo esse que o Flamengo mereceu perder. Mereceu perder. O Léo Jardim é o Jardim é o jogador do goleiro do Vasco, simplesmente botou o Felipe Luiz no bolso. Essa que é a verdade. Se a gente colocar uma definição do que foi o jogo, é só colocar lá na capa do Meia Hora amanhã. Jardim, novo técnico do Cruzeiro, colocou Felipe Luiz no bolso. O Flamengo não se encontrou dentro de campo. Foi uma bagunça tática para um time tão organizado tecnicamente, taticamente. Hoje não viu a cor da bola. Estava desesperado, errando passes que não erra, que normalmente não erra. Todo mundo jogou muito mal e o Rossi não merecia ter perdido esse jogo. O jogo poderia ter sido 4-5-1 se o Rossi não tivesse feito as defesas que fez. Próximos jogos, temos que torcer para o Felipe Luiz ajeitar esses problemas que tivemos hoje. Times com alta intensidade vão fazer o Flamengo sofrer. Times que conseguir povoar o meio de campo do Flamengo e não conseguir dar espaço para De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta e Gerson fazer aquelas jogadas e trocas de passe rápida, vai fazer com que o Flamengo tenha muita dificuldade. Times que jogam com pontas abertos sempre têm muita dificuldade de jogar contra times que vão povoar ali o meio de campo. E o Cruzeiro conseguiu counterar muito bem o Flamengo. E é triste essa situação, porque vemos aí o Flamengo perder 3 pontos que vão fazer falta lá na frente. Vão fazer muita falta lá na frente. E o Palmeiras vai lá e ganha do Vasco hoje. Jogo horroroso de se ver. O Palmeiras perdeu várias e várias chances, mas saiu com 1-0. Resultado: o Flamengo jogou mal hoje, o Cruzeiro mereceu vencer e os roteiristas do futebol quiseram que o Gabigol fizesse o 2-1 no finalzinho do jogo. É basicamente isso. O Felipe Luiz tomou uma coça tática hoje do Jardim e já tem gente falando que é tempo de jardinagem. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos, nos próximos meses, mas o Flamengo tem que abrir o olho. Hoje foi um sinal de alerta. O que aconteceu hoje não foi legal. O que você acha? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Fico por aqui, aquele abraço e tchau.